nós-te hoje aqui, Jesus. Estamos reunidos para te adorar. Não há mais véu que segure tua presença. Eu nasci para celebrar, nasci para te adorar. Graça e paz, igreja. Estamos reunidos neste domingo, que hoje nós vamos celebrar Jesus, nós vamos se alegrar com a presença dele, sabe? Hoje é um dia, Jesus, marcado para os crentes se reunirem. Hoje é um dia para a gente celebrar a Cristo, adorar a Cristo, sabe? Talvez você não teve uma vida de culto essa semana, sabe? Mas hoje vamos se reunir, sabe? Vamos aproveitar esse tempo, sabe? Como eu sempre digo, sabe? Prepare o ambiente que seja algo favorável para o Espírito Santo e para você hoje, sabe? Desliga a televisão, entre no seu quarto, seja lá qual for o cômodo mais legal que você vai fluir hoje. Mas eu quero te pedir, flua em nome de Jesus, sabe? Flua em nome de Jesus, sabe? Que você venha entender o secreto em Jesus hoje. Hoje Jesus está nos escondendo em um lugar secreto. E quando nós saímos desse lugar secreto, nós vamos anunciar o Evangelho com mais fervor. Nós vamos subir nos telhados, anunciar assim como os judeus. Nós estamos no secreto esses dias, mas nós vamos subir nos telhados, nós vamos anunciar o reino. Nós vamos anunciar que o Rei vive, que Ele vai vir, sabe? Eu quero que na sua casa você feche seus olhos. Se você estiver com alguém do seu lado, dê a mão para ele, sabe? É um momento de aliança. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Sabe, vamos trabalhar como uma igreja hoje. Você na sua casa talvez não escute a tua voz, mas o mesmo Espírito Santo que se move aí vai se mover aqui. E o mesmo rio que nós vamos fluir aqui é o mesmo rio que você vai fluir na sua casa nessa live. Vamos lá? Vamos chamar ao Espírito Santo. Hoje é um dia, um aniversário de Pentecostes, cara. Talvez alguém que está assistindo aí não saiba, mas hoje é o aniversário do dia de Pentecostes. E hoje, o que mais marca o Pentecostes é o poder do Espírito Santo. Hoje nós vamos orar para o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que Jesus está ao lado do Pai, à destra do Pai, mas o Espírito Santo está... O Espírito Santo está dando a mão para você na tua casa. O Espírito Santo está do seu lado, sentado no seu sofá, dentro do seu quarto neste momento. Vamos lá. Ó Espírito Santo, hoje é um aniversário da tua marca, do teu derramar, da tua festa, sabe? E nós queremos festejar a tua doce presença. Desça sobre nós hoje, sabe? Desça sobre nós, desça em cada casa. Que cada lugar seja Atos 2, que cada lugar viva Atos 2 neste momento, que cada casa seja cheia da tua glória, que cada casa seja cheia do teu Espírito Santo. Nós convidamos, convide o Espírito Santo neste momento, pode entrar, pode chegar, a casa é tua, fica à vontade, Espírito Santo. Nós damos as mãos e nós convidamos o Espírito Santo, venha fluir em nós, venha colocar cânticos espirituais nas nossas bocas, venha nos dar a melhor revelação hoje, traga o reino hoje. Espírito Santo nos faça desenvolver a nossa fé. Espírito Santo, um dedo da tua glória, pois se eu colocar apenas um dedo no teu oceano, eu vou viver coisas grandes. Espírito Santo, não há nada igual.
falado muito comigo sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Um tempo atrás eu estava conversando com a pastora Mônica, ela estava sentada na escada, ela começou a falar: cara, o que nos falta hoje é um relacionamento com o Espírito Santo. Eu vejo muitos homens tendo relacionamento com o Espírito Santo e de hoje, essa semana passada, o Espírito me trouxe à memória muitas conversas sobre como essa, sabe? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é uma pessoa. E quando você entra dentro do seu carro, quando você não tem nenhuma companhia, você tem uma companhia aos olhos da fé, é o Espírito Santo. Você chora ao tomar banho, pois ali é um lugar escondido, o Espírito Santo está ali. Quando você vai dormir pela noite, talvez você se sente sozinha e vem um vazio dentro do seu coração. Você não está sozinho, você não está sozinha nessa situação. O Espírito Santo da promessa está com você, cara. Vamos lá! Eu quero que neste momento, você que assiste essa live, eu quero que você comece a orar baixinho em línguas, cara. Você que ora, se mova. Você que não ora em línguas, ora em nome de Jesus e comece a falar: Espírito Santo, nós te chamamos. Só diga isso: tu és bem-vindo, Espírito Santo. Comece a conversar com o Espírito Santo mais no fundo do seu coração, pois ele é uma pessoa e ele quer se relacionar. Ele tem sentimentos, ele quer se relacionar com o teu povo. Se mova na sua casa agora neste momento. Vamos lá, meu Espírito. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Antes, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Você pode aumentar o volume, vamos lá? Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Vamos lá, vamos aumentar o volume na tua casa, vamos lá. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Santo, 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 Santo Espírito, és bem-vindo aqui. O bem inundar este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória é o que necessitamos. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu. O teu amor venceu. E se o dia mau, e se o dia mau vier sobre mim, eu cantarei. Eu cantarei pra você. E não há medo, igreja. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu.
Não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Todos os dias você pode cantar isso, vamos lá? Eu não vou parar, gastarei. Eu não tô nem aí, eu vou gastar tudo. Todos os dias, vamos cantar mais uma vez isso, vamos lá. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ah, Espírito Santo, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, nada vai me impedir. Eu não vou parar. Ei! Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode declarar isso na sua casa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Glórias a Deus, dê uma salva de palmas aí, na sua casa. Aleluia. Graça e paz a todos que estão aí na live, que está aqui conosco. Da glória de Deus, estamos aqui adorando o nome do Senhor. Mas antes de nós começarmos, eu quero dizer para você que tem o seu pastor, sua pastora, que você possa orar por eles, estar com eles, porque esse é o tempo de pastores buscar o alimento para suas ovelhas, para que elas não morram em tempos difíceis, mas também existem muitos pastores hoje que precisam das orações das suas ovelhas, para que ele mantenha firme e forte, para que ele não venha parar, para que ele venha continuar gastando a sua vida, o seu tempo aos pés do Senhor. Amém? Então que nessa noite você possa se lembrar nesse momento do seu pastor, da sua pastora, interceder por ele, porque talvez você tenha assistido a live, talvez você tenha ouvido alguns versículos, mas chegou o momento também de você também interceder e orar e alimentar também. Amém? Então hoje o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, que se encontra em Josué capítulo 1, antes, de atravessar o Jordão, antes de nós atravessarmos uma impossibilidade, atravessar um problema, atravessar esta crise, antes disso, é necessário nós passarmos, por essa situação para alcançar a promessa. Assim como foi com Josué, assim ele teve que passar por esse Jordão. E passar por ele não é fácil. Passar por ele precisa a gente entender que nós temos requisitos vindo da parte do Senhor. Por que Josué conseguiu vencer? Porque Josué, o Senhor confiou, um povo que estava sendo liderado por Moisés,
e passou nas mãos de um jovem, vamos pôr essa palavra, né? De um homem tão estruturado em um líder que deu o seu exemplo. Mas nessa noite eu quero ler juntamente com você em Josué capítulo 1. Amém? Você que está aí na sua casa, quero louvar a Deus pela tua vida, por estar assistindo, porque nós se alegramos, nós se preparamos para que você, né, possa ser alcançado por esta palavra, que através da adoração você possa também ser tocado pelo Espírito Santo. Josué capítulo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos teus filhos, aos filhos de Israel. 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. 4. A terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Por onde quer que andares, não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, e que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Até aqui eu gostaria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração. Espírito Santo, a qual nós sentimos a tua presença, porque tu és real, como foi dito nessa noite. Só tu pode interceder e levar ao nosso Senhor as nossas orações e petições. Interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E assim nós colocamos o nosso coração à tua disposição. Ó Espírito Santo, que o sonde e conhece aquilo que está em oculto dentro de nós, aquilo que necessita ser cuidado, ser tratado, ser ministrado por Ti. Nós queremos abrir o nosso coração para esta palavra e que esta palavra venha fluir em nós, fruto digno de arrependimento. Espírito continua conosco, usa a minha vida para ministrar a tua palavra, e que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor revelou e há de revelar, que venha ter essa liberdade no meu pensar, no meu falar, venha ser ligado agora, Senhor, diante da tua presença, e que todo o meu pensamento, que todas as minhas palavras não venha ser maior do que as tuas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então 40 anos se passaram, 40 anos, houve-se os espiões, né? Quando foi a terra prometida, foi espiar, Josué e Caleb. Há 40 anos, eles já sabiam o que tinham na terra prometida. Eles sabiam que era uma terra com grandes frutos, mas que tinha também alguns gigantes, mas aquilo que o próprio Deus tinha prometido, tinha falado, existia. Então, há 40 anos, o povo, ele andou. Por que ele andou? 40 anos para se achegar à terra prometida. Por que Moisés, um líder, né, que estava sempre
falava com Deus, direcionava o povo a caminhar, mas o povo tinha sua mentalidade ainda, eles estavam livres do Egito, mas ainda estavam como escravos. Eles estavam livres fisicamente, mas eles estavam presos espiritualmente. Porque eles murmuravam, eles reclamavam, eles lembravam, lá tinha isso, lá tinha aquilo, e agora nós vamos morrer. E cadê tanto essa terra prometida? Cadê tanto essas promessas que Deus falou? Tudo bem, Ele nos tirou, nos livrou de Faraó. Ele abriu o mar para que nós pudéssemos passar, mas e cadê? Cadê o final de tudo isso? E muitas das vezes nós somos assim. Não é verdade? Deus promete algo para nós. Deus fala. Quantas coisas o Senhor falou o ano passado, que esse ano, né? Que quantos profetas, quantas pessoas disseram, né, que seria um ano de colheita, que seria um ano de casa cheia da igreja, que isso, que aquilo, e que cada ministério ia se multiplicar. Quantas promessas de bênçãos o Senhor liberou nas igrejas, liberou nos templos. Quantas? Só que se nós olharmos hoje, nós podemos fazer a pergunta: o que falou? Por que não está acontecendo? Deus prometeu, Deus falou, né? O Senhor colocou em nosso coração e testificou sobre o enraizado dos jovens, que realmente é algo que o Senhor nos entregou, que vai ser uma multiplicação muito grande no nosso ministério. Uma igreja com a maior parte de jovens. Mas aí hoje nós se deparamos, né, por um Jordão, por um período que nós temos que passar por esse Jordão, passar por esse momento difícil, de impossibilidade, esse momento que estamos vivendo nessa pandemia, quando nós achamos que aparentemente pronto, vai passar, de repente nós vemos que nós voltamos como no início da pandemia, tudo fechado, não pode isso, não pode aquilo, não é verdade? Então Josué, ele viu com seus próprios olhos o que Deus tinha prometido para Moisés. E ele volta e ele fala, mas aquela geração que caminhava com Moisés, aquele povo que saiu do Egito, aquele pai, aquela mãe, 40 anos ali, e Deus começa a falar algo tremendamente. Ele começa a mudar a geração. Porque Moisés ele até chegou-se próximo até ele, né, como se diz, ele pisou, mas portanto ele não habitou. Então nós vemos aqui que Josué, ele tem uma trajetória antes para conseguir passar o Jordão. E nós vemos também que após passar do Jordão, nós vamos falar muito sobre isso, mas quanto assim, o status de Josué, o que foi, que nós sempre falamos, a passagem, né, a travessia do Jordão e aí as muralhas de Jericó, não é verdade? Então ficou ali muito gravado, muito histórico para nós. Né? Sempre nós vemos ali um homem valente, um homem que assumiu um papel de liderança, mas houve estrutura na vida dele. Houve-se um caminhar na vida dele. Houve-se, né, um crescimento, mas sendo ensinado certo. Mas ele não imaginaria que ele assumiria o lugar de Moisés. Então, mas era necessário. Depois de Moisés morto, o próprio Deus, ele chama Josué. E por isso que a Bíblia diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Então primeiramente ele era um auxiliar. E depois da morte de Moisés, ele acaba sendo chamado pelo próprio Deus para ser o líder, para conduzir
o povo até chegar à terra prometida. E aí nós vemos mais para frente que o Senhor fala: levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E o rio Jordão, ele estava na época do rio estar cheio, está já diferente. Não era aquele riacho, mas era um rio que estava muito cheio. Então tinha muito mais dificuldade. Mas o que me chama a atenção é que Josué, peraí, se ele já tinha espiado a terra, então ele sabia o caminho. Ele sabia as dificuldades que ia ter à frente. E não é diferente na nossa vida. Nós sabemos que para nós alcançarmos o tipo de promessa que Deus tem para nossas vidas, é necessário nós passarmos por problemas, dificuldades. É natural termos obstáculos no meio do caminho, porque sem obstáculos seria muito fácil. Como nós iríamos se posicionar diante de Deus, como o nome do Senhor seria glorificado? Era necessário atravessar o Jordão. E nessa noite eu te pergunto: qual é o seu Jordão que você precisa atravessar? O que está te impedindo de você conquistar a promessa de Deus? Esta é a hora de saber como atravessar o rio de impossibilidade. Rio do Jordão, rio de impossibilidade. Então, antes de nós atravessarmos o Jordão, nós precisamos ser capacitados pelo Senhor. Queremos alcançar a promessa, mas muitas das vezes não queremos ser capacitados pelo Senhor. Não queremos, entender que só Ele pode nos capacitar. Então, Josué foi treinado por Moisés, mas foi capacitado por Deus. Nós fomos treinados pelos nossos pastores, nós fomos treinados pelos nossos líderes, mas capacitado, só Deus pode te capacitar para você enfrentar e alcançar aquilo que é direito teu. Mas aí existem duas gerações: a geração que murmurou, mas a geração de Josué era uma geração os filhos daquela geração que murmurava com Moisés. Aqueles filhos foram gerados vendo os seus pais reclamar, mas só que eles também decidiram ser diferentes. Eles focaram de um novo tempo, eles acreditaram na promessa. O que eu quero te dizer é que talvez existem pessoas do teu lado que não acreditam mais na promessa. Mas isso não quer dizer que você tem que desistir. Isso não quer dizer que você não vai passar por esse Jordão, vai passar por esse momento difícil e vai sim, você vai viver sim as promessas de Deus. Amém? Então, ser capacitados é somente pelo Senhor. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Números, capítulo 27. Versículo 22 e 23. Aqui começa a preparação de Josué. Aqui começa o Senhor também capacitando Josué para poder atravessar o Jordão. Amém? Então vamos lá? Números capítulo 27, verso 22. Diz assim: fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, tomou a Josué, apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade. Então impôs as mãos sobre ele e lhe deu mandamento, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Ele é lançado, Moisés designando um novo líder e iniciando o preparo. Então, o Moisés, ele tinha que preparar alguém.
Ele tinha que deixar alguém, ele tinha que deixar um legado, ele tinha que passar o cajado para alguém. Então ele faz, né? Moisés designando Josué como líder, mas ali começa o início do seu preparo. Então, às vezes, as pessoas querem passar, né, pelo Jordão, já quer alcançar a promessa, mas sem preparo. Esse tempo que nós estamos, né, à frente de um Rio Jordão, à frente de uma pandemia, à nossa frente, esperando que passe tudo isso para que nós alcançamos tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que foi profetizado no ano passado, o início desse ano. Mas nós precisamos, né, se preparar. Nós precisamos se levantar. Nós precisamos querer. Amém? Então, em Deuteronômio 31:3, ele é nomeado por Moisés. Eu quero ler juntamente com você. Deuteronômio 31:3. Aleluia. Diz assim: o Senhor, o teu Deus, é quem passará diante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti, para que possuas as suas terras. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. Ou seja, ele é lançado na experiência prática. Ele é nomeado por Moisés. Ele precisava de uma estrutura, de treinamento e disciplina para a sua missão. E nós também precisamos. Não é nada fácil. Nós precisamos dessa estrutura para passar esse momento difícil. Nós precisamos entender que esses dias não são dias fáceis, são dias difíceis. Mas são dias que o Senhor está atento àquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que foi ensinado, aquilo que foi explicado, aquilo que já foi delegado, aquilo que já foi colocado sobre a tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diferente, as dificuldades, problemas familiares, algo que exige de nós a maior aproximação de Deus para sermos preparados. Vem situações difíceis para que nós, se aproximamos mais de Deus. Tá difícil, tá ruim. Talvez você não, graças a Deus não está em nenhuma enfermidade. E aí só está a parte financeira. Talvez só está a parte de você não poder sair. Mas quantas pessoas hoje estão passando por um momento difícil, estão tendo que tomar medicação, outros vivendo isolamento social dentro da sua própria casa. Se a gente começar a pensar, gente, nós temos que glorificar muito a Deus, por nós termos essa liberdade, por nós podermos estar dentro da nossa casa com nossos filhos. Então existe, o Senhor, Ele quer nesse tempo difícil, que nós venhamos se aproximar dEle. O Senhor, como nosso treinador, a vitória é certa. Ele vai nos treinar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos ensinar. Nós precisamos crer também na promessa. Se você não crê, não tem como. Não tem como você adquirir a palavra do Senhor quando Ele diz: ser forte, ser corajoso. Não temas, eu sou contigo. Se você não crê, não vai valer de nada. Temos que crer na promessa. Deus reafirma a promessa. Precisamos crer, sermos determinados, perseverantes e se esforçar. Não adianta ver lá, o rio de impossibilidade, o problema, e não temos que fazer algo. O Jordão é sinônimo de dificuldade, impossibilidade,
cremos que Deus nos fará atravessar esse problema. Eu tenho que crer que Ele vai me ajudar. Eu tenho que me aproximar dEle e tenho que crer que Ele vai me conduzir. Josué, ele tinha essa certeza. Ele tinha essa certeza dentro dele. Foi fácil? Não foi. Para ele. Imagina ter um líder como Moisés e de repente o Senhor, ele confia um povo, uma promessa na mão dele. Imagina dentro dele. E se eu falhar? E se acontecer, se eu decepcionar o meu Deus? E se eu decepcionar esse povo? Mas, volto lá atrás. É algo que me chama a atenção. Novamente, ele já sabia aonde era a promessa. Ele já tinha espiado, ele já tinha visto. Você já sabe aonde você vai chegar naquilo que Deus já falou. Simplesmente agora é só conduzir o seu povo. Agora é só pegar a tua família e conduzir a promessa. O povo. Nova geração. Essa nova geração irá conquistar a terra prometida. Essa nova geração que passa, que já vai passar tudo isso. Esse Rio Jordão, ele não é para sempre, ele não vai ficar na sua frente por todo o tempo. Essa pandemia não vai ficar o resto das nossas vidas. Ela vai passar, como tudo já passou, como tantas outras pragas, todas as outras enfermidades. Mas o que nós temos que entender é que existe um povo que nós estamos liderando. Você querendo ou não, você lidera primeiramente a tua casa, a tua família. E esse é o povo que você vai ter que atravessar esse Rio Jordão. Esse é o povo que você precisa entender, você precisa, porque quando Moisés morreu, Josué passou por um período de crise. Talvez temeu o fato de não conseguir corresponder à expectativa de Deus e do povo. Josué venceu a crise e seguiu em frente. Deus sempre incentivava Josué a vencer a crise. E Deus sempre vai te incentivar a vencer os teus problemas. Ele diz sempre, tão somente esforça-te. Ele diz, tem de bom ânimo, eu estarei contigo. Assim como eu falei com os teus pais, assim como eu prometi para os teus pais, eu vou cumprir. E não é assim, quando nós estamos com certos tipos de problema, Deus fala assim, eu vou resolver, eu vou fazer, não temas. Mas não te aparte do livro, não te aparte da minha presença, não te aparte daquilo que eu tenho para a tua vida. Deus fala isso para nós. Por quê? Porque Ele sabe que as palavras dEle têm poder. Então quando nós muitas das vezes se desanimamos, quando olhamos aquela nuvem escura na nossa frente, nós falamos, meu Deus, não, agora não dá, agora eu não vou conseguir. Uma palavra diz, não, vai-te, eu te prometi. Mas como, Jesus? Mas como, Deus? O Senhor só mandou, vai. Eu vou fazer, eu vou ordenar, eu vou abrir. Mas precisa do quê? De um esforço meu. Por isso que o Senhor falou para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Para você herdar, você precisa se esforçar. Nada vem de mão beijada nas nossas mãos. E se vier, não vem de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Depois que ele venceu, ele assumiu a função que Deus lhe deu. E o povo atravessou o Jordão e as muralhas de Jericó caíram. Precisamos ouvir o chamado, porque Josué ouviu o chamado de Deus e obedecer. Depois que Josué foi capacitado, olha só, depois que ele creu na promessa, depois que ele venceu a crise,
Depois que ele ouviu a voz de Deus, desceu, aí então ele atravessou o Jordão. Antes disso, o povo não se achegou até a frente do Rio Jordão. Você está entendendo? Então, se nós não entendermos esse processo, sempre nós vamos ver uma parede e vamos só ficar olhando ela. Olha que parede. Como que eu vou conseguir passar por aqui? Será que tem alguma flecha, alguma coisa? E você vai ver ela e vai falar, não tem. Então ela vai continuar te impedindo de alcançar aquilo que Deus tem. Mas se você nessa noite entender que você precisa ouvir o chamado de Deus, qual é o chamado de Deus hoje para a tua vida? É para que você leve a tua geração até a promessa. Para que você olhe para frente. Para que você não permita, amém? Que a sua geração venha murmurar contra Deus. Venha dar voltas e voltas. Ficar 40, 50 anos vivendo a mesmice. Acho que é tempo de nós refletirmos como nós estamos vivendo nossa vida. Será que muitas promessas nós não estamos alcançando porque nós estamos como povo? Será que nós não estamos só rodeando? Será que nós não estamos dando volta sempre? E o Senhor só provando a nós para ver? Para saber o que está dentro do nosso coração? Quando nós estamos na meia volta, que a porta está aqui para entrar, para passar, aí quando falta 2 passos, nós começamos a murmurar, de novo a mesma coisa. Estou vivendo a mesma coisa, estou passando a mesma coisa. Mas será por que você está vivendo e passando as mesmas coisas? É porque você só está dando volta. Você olha a dificuldade, a impossibilidade e ainda não consegue ouvir o chamado de Deus. Você não consegue obedecer a Ele. Você não consegue ser capacitado na presença de Deus. Você não consegue ter força para vencer as crises. Você também não consegue ouvir o Deus falando contigo. Porque Josué, mesmo ele passando, ele acreditou que ele era capaz de conduzir aquele povo. E você é capaz de conduzir a tua casa, a tua família, à terra prometida? Você é capaz? Eu gostaria de ler Isaías 41:10 com você, que diz assim: o Senhor fala com você, para que você nessa noite entenda o que o Senhor quer que você faça. É esse tempo de social. Vamos colocar como esse Rio Jordão hoje. Nós vamos ter que passar. Mas para isso nós precisamos entender que temos que ser capacitados por Deus. Nós temos que entender que tudo aquilo que nós fomos ensinado é tempo agora de colocar em prática. Não é tempo de murmurar. É tempo de glorificar a Deus nesse tempo difícil. E Ele diz para você nessa noite, Isaías 41:10: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente envergonhados e confundidos serão todos os que se vencem contra ti. Os que contenderem contigo se tornarão em nada e perecerão. Ainda que busque os teus inimigos, não os achará. Os que pelejam contigo se tornarão em nada, e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: eu te ajudarei a passar por esse tempo. Eu te ajudarei a passar por esse momento de crise, de aflição, de angústia, de depressão, de suicídio.
Senhor fala: ó verme de Jacó, povinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, e te preparei um trilho novo, em nome de Jesus. Os que têm dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Tu os podejarás, o vento os levará, os redemoinhos se espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não há, a sua língua se seca de sede. Os ouvirei, eu, Deus de Israel, não desampararei, abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos e a terra seca em mananciais, plantarei no deserto o cedro, a cássia, a murta, a oliveira, colocarei juntos no ermo, o pinheiro, o almeiro e o cipreste. Considere e entendo que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel criou. Apresentai a vossa causa diante do Senhor nesta noite, trazei as vossas firmes razões, diz o Senhor. Trazei e anunciei-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que consideremos e saibamos o seu fim, ou mostrai-nos as coisas futuras. Aleluia! Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei o bem ou fazei o mal, para que nos assombremos e juntemos e o vejamos. No entanto, sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele vem, e um do nascente do sol, que invocará o meu nome. Ele pisará os magistrados como lobo, e como oleiro pisa o barro, assim ele pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber, ou dantes, para que digamos, justo é? Não houve quem anunciaste, não houve quem manifestasse, não houve quem ouvisse as vossas palavras. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: aqui estão, Jerusalém, dei um mensageiro de boas novas. Olhei, mas ninguém havia, ninguém entre que soubesse aconselhar, ninguém que me desse resposta. Vede, todos são vaidade, as suas obras são coisas algumas, e as suas imagens de fundição não passam de vento e confusão. O Senhor, Ele vem falando conosco nesta noite. Ele diz: não temas. Ele fala tantas coisas aqui como eu li, mas a pergunta é: você crê nessa palavra? Se você crê hoje, você vai viver essa palavra. Ele vai te ajudar. Ele não é para você ter medo, é para você ouvir a voz dele. Amém? Precisamos fazer isso. Precisamos crer, precisamos acreditar. Seu Jordão pode ser o seu problema hoje, mas você precisa, como Josué, ser capacitado por Deus, crer nas promessas, vencer a crise, ouvir o chamado do Senhor. Com Deus, o final, tudo é possível. Amém? Eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Eu quero nesta noite que você faça como Josué fez. Que você, nesse tempo de travessia, esse tempo, eu tenho certeza que após esse período que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, após passar tudo isso, eu creio que vamos viver as promessas de Deus. Tudo aquilo que nós já vimos, tudo aquilo que nós já experimentamos, tudo aquilo que nós vimos lá de longe, sabe, aquela coisa que o Senhor nos mostrou lá longe, vai estar tão perto de nós. Aquilo que Ele prometeu, nós vamos vivenciar tão rápido. Não imagina o hoje. Por isso, se fortaleça no Senhor. Não desista dos caminhos do Senhor, não. Não fale que Ele não existe, não murmure.
desanime. Não se entristece com o nosso Deus. Nele, se alegra. Quando você se sentir sozinho, olha para o céu. Ele está lá, pronto a te ouvir, pronto a falar com você. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de gritar, grite. Mas não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Não troca a sua promessa por um prato de lentilha. Não se venda, não se corrompe nesse tempo de crise. Mas se santifica, se prepara, porque a alegria do Senhor virá. O novo tempo virá sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você. Talvez você está olhando essa dificuldade, essa enfermidade, esse problema como eu vou vencer, como eu vou passar por isso. Você vai passar crendo que o Espírito Santo, ele é real, ele está aí ao teu lado. Que o Espírito Santo, toda manhã, ele espera que você dê um bom dia para ele. Você vai vencer, atravessar esse problema quando você, pela manhã, pela noite, você de Deus, que está com as mãos pronto a te ajudar e te conduzir. Eu quero que você nesse momento coloque a mão no teu coração. Ouve esse louvor. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me faz respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, Vou te crer nesse minha Deus. canção e o meu louvor. Acredite que você foi chamado para liderar a tua casa, para conduzir a tua família até a promessa, até a presença do Senhor. Não desista, mesmo que está tão difícil, mesmo que o teu coração sangra. Não desista. Só falta você passar por essa. Só mais um pouquinho. Venceu tantas outras. Não será diferente. Após essa travessia, você vai viver as promessas sim. Você vai contemplar tudo aquilo que é direito teu, que o Senhor prometeu, que
acredite. Talvez você está aí, tendo que estar isolado da tua família, sem poder abraçar, sem poder beijar. E ontem eu ouvi uma ministração, ontem aquilo chamou muito a minha atenção, e realmente é verdade. Hoje não podemos abraçar, não podemos, né, dar um aperto de mão, um abraço apertado. Mas quantas das vezes nós tivemos essa oportunidade e não temos? O Senhor quer que nós venhamos valorizar. O Senhor quer que nós verdadeiramente só sentimos essa falta de vencer. Nós sentimos essa falta daquelas pessoas que mais nós amamos. O Senhor quer nessa noite te encorajar como encorajou Josué. Oh, Rabaçuia! Ele me ama, Rabaçuia! Oh, aleluias! Jesus, somos gratos pela tua presença. Somos gratos aí, Senhor, por poder ter a liberdade, Senhor, de pregar, a liberdade de, Senhor, de falar do teu amor. Senhor, mas como foi no início, antes de eu ministrar, Senhor, eu quero orar por cada pastor, por cada ministro, Senhor. Ah, Jesus, que tempo tão difícil. Quantos pastores hoje, Senhor, se sentem fracassados mediante essa crise, mediante esses problemas. Quantas igrejas hoje, Pai, não conseguem, Senhor, manter, Senhor, o templo financeiramente. Mas, Senhor, socorre, Senhor. Socorre, Pai, a cada ministério. Senhor, porque nós, como ministros da Tua Palavra, o que mais nós desejamos, a Tua Palavra, Senhor, entra nos corações, que vidas venham ser salvas. E não podemos ser egoístas, hipócritas ou pensar em nós mesmos. Mas quero te pedir, Senhor, fortaleça, Senhor, os pastores, pastoras, ministros, adoradores, líderes, ó Pai. Senhor, que eles venham, Pai, não, Senhor, desistir, murmurar, mas que eles venham se encorajar na Tua Palavra, que o Senhor vai ajudar, o Senhor vai conduzir, o Senhor vai sustentar, Pai, em nome de Jesus. Nós trabalhamos por um único reino, nós trabalhamos por um único Deus, e assim, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa levantar providência, Senhor, na vida dos teus filhos. Quero ser pelos nossos ofertantes, por todos aqueles, Senhor, Pai, que tem orado e intercedido, para que o templo continue ali, Senhor, para que enquanto tudo isso passar, tudo aquilo que foi prometido naquele lugar irá se cumprir, porque eu creio, Senhor. Senhor, eu creio, Pai, que nessa noite, Senhor, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo, Senhor, encorajadas pelo Teu Espírito a continuar, Senhor, crendo que Tu és fiel, Tu és um Deus da salvação. Pai, obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Guarda, Senhor, a cada um como o Senhor tem guardado. Que o Senhor possa livrar-nos, Pai, de
de toda esta enfermidade. Sara a nossa terra, sara a nossa casa, sara a nossa família. Sara, Senhor, espiritualmente a cada família. Para que nós possamos, Pai, saber que mais uma vez nós vencemos porque estamos, Pai, ouvindo e crendo e obedecendo a tua voz. Que Deus te abençoe e te guarda, em nome de Jesus. Amém? Estende as tuas mãos. Que a graça de Deus Pai, e o amor de Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Que todos digam amém. Domingo às 19 horas, a nossa live. Amém? Em nome de Jesus.